A palavra ócio tem origem no latim otium, que significa originalmente tempo livre, descanso, tranquilidade. Na Roma antiga, este termo carregava uma conotação positiva, referindo-se a um momento de pausa em que se poderia dedicar-se à reflexão, contemplação, ao estudo ou a atividades culturais e criativas. Para os romanos, a palavra otium contrastava com negotium, de onde vem a palavra negócio, e significa literalmente negação do ócio, e se referia a obrigações práticas, como o trabalho e a política. Enquanto otium representava um estado de liberdade do trabalho e das obrigações cotidianas, ele era associado a atividades intelectuais, espirituais e recreativas. O filósofo estoico Sêneca, Roma Antiga, refletiu sobre o ócio em sua obra De Ócio. Para ele, o ócio não significava inatividade, mas um momento de recolhimento para a reflexão, crucial para viver de forma sábia e virtuosa. Frase do Sêneca, abre aspas. O ócio, bem aproveitado, é uma ocupação nobre, fecha aspas. Na filosofia grega, a ideia do ócio foi expressa pelo termo skolê, que é a raiz etimológica da palavra escola. Para os gregos, o ócio era o tempo livre dedicado ao aprendizado e à contemplação filosófica. Para o filósofo Aristóteles, Grécia Antiga, o ócio, skolê, era essencial para uma vida plena e feliz, isto é, a eudaimonia, em termos aristotélicos. Com o tempo, o ócio começou a ser visto de forma mais ambivalente. Enquanto algumas tradições continuaram a associá-lo à introspecção e ao enriquecimento pessoal, outras começaram a associá-lo à improdutividade e à preguiça. No português moderno, a palavra ócio pode ter dois significados. Dependendo do contexto, ela pode ser associada ao descanso e ao lazer, mas também pode ter uma conotação pejorativa, sendo associada à preguiça, indolência, improdutividade, desocupação. Mas afinal, quando foi que deixamos de considerar o ócio como importante e necessário e passamos a moralizá-lo? O ócio começou a perder o seu significado positivo e passou a ser associado à indolência de forma gradual, à medida em que mudanças culturais, econômicas e religiosas moldaram a nossa percepção do trabalho e do tempo livre. Essa transformação foi impulsionada por fatores como moral religiosa, o advento do capitalismo e a valorização crescente da produtividade. Como eu falei, tanto os gregos como os romanos antigos viam o ócio como uma virtude. Com a ascensão do cristianismo, especialmente na Idade Média, o ócio passou a ser interpretado sob uma ótica moral. Na teologia cristã, o tempo ocioso era visto como um risco à virtude, pois poderia levar à preguiça, um dos 7 pecados capitais. O trabalho, por outro lado, era elevado como um dever moral, um meio de evitar o pecado e aproximar-se de Deus. Mas foi a reforma protestante, século XVI, o marco importante da desvalorização do ócio. Para pensadores como Lutero e Calvino, o trabalho era visto como um chamado de Deus, o sinal de graça. A ociosidade, por outro lado, era considerada moralmente condenável, associada à falta de propósito e ao afastamento de Deus. Por fim, a Revolução Industrial, século XVIII e XIX, que batizou o ócio como o inimigo da produtividade. A Revolução Industrial trouxe uma nova dinâmica econômica baseada na produção em massa e maximização do lucro. O ócio passou a ser visto como improdutivo e falta de disciplina, em contraste com o valor do trabalho, que era o motor do desenvolvimento econômico. As consequências disso? Desastrosas.
Hoje temos um mundo de esgotamento mental e físico e com problemas psiquiátricos ligados ao trabalho. Filósofos contemporâneos criticam a sociedade do cansaço e a obsessão pelo desempenho, defendendo o ócio para uma vida equilibrada e significativa. Hoje existe um apelo de diversos profissionais da saúde para a redescoberta do ócio como um espaço de criatividade, saúde e autoconhecimento, e uma luta para reequilibrar as nossas vidas em um mundo em que ainda luta contra a ideia de pausa. Mas existe aí uma questão. Abrir mão da vida frenética implica em um tempo de contemplação, isto é, olhar para si mesmo e para a própria vida. E aí, será que a gente consegue? Eu sou Carolina Michelini, autora de livros infanto-juvenis, e este é um canal de estímulo à leitura, à escrita, reflexão e troca de ideias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Obrigada!